Há um provérbio italiano que afirma: se o sol brilha sobre mim, eu não me importo com a lua. Essa observação irreverente sugere que o satélite da Terra é algo insignificante e não digno de consideração. No entanto, os seres humanos já caminharam na Lua, enquanto não é possível fazê-lo no Sol. Neste vídeo, apresentaremos fatos sobre a Lua que certamente mudarão sua percepção a respeito dela. Acredita-se que a Lua tenha se formado como resultado de um impacto. Os cientistas teorizam que ela foi criada a partir dos destroços da Terra e de outro objeto espacial com o tamanho de Marte, após a colisão entre eles. Embora a Lua seja frequentemente descrita como uma esfera, sua forma não é perfeitamente esférica devido à influência da gravidade da Terra. A gravidade terrestre distorce levemente a forma da Lua, fazendo com que ela se assemelhe a uma esfera ligeiramente achatada nos polos e levemente alongada no equador. Essa forma é conhecida como esferoide oblato. É importante ressaltar que essa deformação é muito sutil e não é facilmente perceptível a olho nu. Resumindo, a Lua parece mais com um ovo. A Lua é o único satélite natural da Terra e é o satélite planetário mais próximo do Sol, uma vez que Mercúrio e Vênus não possuem satélites. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, não tem nenhum satélite natural conhecido, enquanto Vênus também não tem satélites. Portanto, a Lua é o único satélite que orbita em torno da Terra e está mais próximo do Sol em comparação com outros satélites planetários. Com um diâmetro médio de aproximadamente 3.475 km, a Lua é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. Ela é menor do que os satélites de Júpiter, que são Ganimedes, Calisto, Io e Europa, e também menor do que o satélite Titã de Saturno. Esses satélites mencionados são conhecidos por serem alguns dos maiores e mais impressionantes do Sistema Solar. Os eclipses lunares totais, em que a Lua passa completamente pela sombra da Terra, são visíveis em uma área geográfica maior e ocorrem com mais frequência do que os eclipses solares totais. Eles podem ocorrer a cada poucos anos, embora nem todos sejam visíveis em todas as partes do mundo. E embora o Sol seja muito maior do que a Lua em termos de tamanho real, é verdade que, a partir da superfície da Terra, eles podem parecer ter tamanhos semelhantes durante um eclipse solar total. Isso ocorre devido a uma interessante coincidência. O diâmetro do Sol é cerca de 400 vezes maior do que o diâmetro da Lua, mas o Sol também está cerca de 400 vezes mais distante da Terra em relação à Lua. Essa coincidência faz com que, quando observados da Terra, o disco solar e o disco lunar pareçam ter tamanhos angulares semelhantes. Portanto, durante um eclipse solar total, a Lua é capaz de bloquear completamente a luz do Sol, criando um espetáculo visual impressionante em que o disco solar é obscurecido pela Lua. No entanto, é importante ressaltar que essa coincidência é válida apenas a partir da perspectiva da Terra. A Lua não brilha tanto como você sempre pensou. A capacidade da Lua de refletir a luz solar, conhecida como albedo, é de fato menor em comparação com a da Terra. O albedo é uma medida da quantidade de luz refletida por um objeto em relação à quantidade de luz incidente sobre ele. A Lua possui uma superfície composta principalmente de rochas e regolito lunar, que refletem menos luz em comparação com as nuvens, os oceanos e as áreas cobertas por vegetação na Terra. Além disso, a Lua não possui uma atmosfera significativa para espalhar e dispersar a luz, o que também contribui para seu menor brilho. No entanto, em termos de brilho real, a Terra é significativamente mais brilhante do que a Lua, principalmente devido à sua atmosfera e às várias fontes de reflexão, como nuvens, corpos de água e cobertura vegetal. A Lua está gradualmente se afastando da Terra ao longo do tempo. Esse fenômeno é conhecido como recessão lunar. A taxa média de afastamento é de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. No entanto, vale ressaltar que essa taxa não é constante e pode variar devido a vários fatores, incluindo interações gravitacionais complexas entre a Terra, a Lua e o Sol. Atualmente, a distância média entre a Terra e a Lua é de cerca de 384.400 km. Se a taxa de afastamento atual se mantiver constante, daqui a cerca de 600 milhões de anos, a Lua estará a uma distância onde seu tamanho aparente a partir da Terra será menor o suficiente para não permitir mais a ocorrência de eclipses solares totais. É importante ressaltar que a taxa de afastamento da Lua não é totalmente linear e pode ser influenciada por outros fatores, como interações gravitacionais com outros corpos celestes.
Portanto, essa estimativa de 600 milhões de anos é uma previsão aproximada e pode sofrer alterações com novas descobertas e compreensão científica. A Lua exerce uma influência gravitacional significativa sobre a Terra, o que resulta nas marés altas e baixas. As marés são causadas principalmente pela atração gravitacional da Lua e, em menor medida, do Sol, sobre os oceanos da Terra. Quando a Lua está alinhada com o Sol e a Terra, ou seja, durante a Lua nova ou Lua cheia, suas forças gravitacionais combinam-se, resultando em marés mais altas. Nessas fases lunares, a maré alta é mais pronunciada, enquanto a maré baixa também pode ser ligeiramente maior do que em outros momentos. É importante ressaltar que outros fatores, como a geografia dos oceanos, a forma da costa e a profundidade da água, também desempenham um papel na amplitude das marés. Portanto, embora a influência da Lua seja fundamental, a configuração local também pode afetar as características específicas das marés em uma determinada região. A Lua experimenta grandes flutuações de temperatura, especialmente em suas regiões próximas ao Equador. Isso ocorre devido à ausência de uma atmosfera significativa na Lua para ajudar a regular a temperatura. Durante a noite lunar, quando a região está voltada para longe do Sol, a temperatura pode cair drasticamente. Nas áreas próximas ao Equador, as temperaturas podem chegar a menos 173 graus Celsius. Isso ocorre porque não há atmosfera para reter o calor e a superfície lunar não possui capacidade de armazenamento de calor significativa. Por outro lado, durante o dia lunar, quando a região está voltada diretamente para o Sol, a temperatura pode subir consideravelmente. Nas áreas próximas ao Equador, as temperaturas podem atingir cerca de 127 graus Celsius. Isso ocorre porque a superfície lunar é diretamente exposta à radiação solar intensa, sem uma atmosfera para filtrar ou dissipar o calor. Essas flutuações extremas de temperatura na Lua são um desafio para a exploração espacial humana e requerem tecnologias especiais para proteger as espaçonaves, equipamentos e, eventualmente, os astronautas de tais condições extremas. O período de rotação da Lua, ou seja, o tempo que leva para a Lua completar uma volta em torno de seu próprio eixo, é de aproximadamente 27,3 dias terrestres. Esse período é conhecido como um dia lunar. No entanto, o período orbital da Lua ao redor da Terra, ou seja, o tempo que leva para a Lua completar uma órbita ao redor da Terra, é de cerca de 29,5 dias terrestres. Esse período é conhecido como um mês lunar ou mês sinódico. Essa diferença entre o período de rotação e o período orbital da Lua é a razão pela qual muitas vezes vemos as mesmas fases lunares repetidas em intervalos de aproximadamente 29,5 dias na Terra. Gostou das curiosidades sobre o nosso satélite? Me conte nos comentários.